Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e a mim. Mais uma semana, mais um esquadrão no Estrelão da Central 3. Peço de antemão desculpa pelo sotaque. Afinal de contas, eu, um mezzo paulistano, mezzo joseense, estudei bastante sobre o clube de hoje, mas não tenho como estudar sotaque. Por isso, tenho Gil Luiz Mendes. Olá, Leandro e a mim, tudo bem com você? Tudo bem. Raul Holanda. Fala, Leandro, tudo certo? Tudo certo. São nossos parceiros aqui na Central 3, toda semana com o Baião de 2, o nosso caleidoscópio do futebol e também da cultura musical, por que não, nordestina. Você em central3.com.br encontra o Baião de 2 e ouve, entra ao vivo às vezes não, mas em podcast tá ali, toda terça-feira um programa novo. Eles estão aqui, você já pode imaginar. A minha brincadeira do sotaque se deve, claro, ao futebol pernambucano. Ambos aqui comungam da mesma arquibancada, correto? Corretíssimo. Exato. Nós estamos falando do Santa Cruz, correto? Correto. Quero saber primeiro do Raul. Quem era o Raul em 2005? 2005, eu era um imigrante. Tava recém-chegado, cheguei em São Paulo depois de 4 anos. Estava longe do Santa esse tempo todo e cheguei justamente nesse ano tão importante na história do Santa. Gil Luiz Mendes, 2005 para você, como foi? Em 2005 eu ainda nem era jornalista, né? Naquela época eu estava iniciando o curso de jornalismo, terminando o curso de História, iniciando o curso de jornalismo, tocando em bar e trabalhando no Bom Preço. Minha vida era um pouco agitada e me preparando para meu primeiro casamento. Você casou quantas vezes mesmo? Tô no terceiro. Tá no terceiro, perfeito. A Gretchen da Central 3. Fábio Júnior da Central 3, exatamente. O Santa Cruz não vencia um campeonato pernambucano desde 95 e lutava para voltar à elite do futebol brasileiro, algo que não acontecia desde o começo do século, né? Teve aquela João Avelange esquisita, maluca, com 100 times e tudo mais. No ano seguinte, o Santa Cruz caiu e precisava voltar para a elite. Falaremos desse ano, um ano mágico para o Santa Cruz, que tinha um time competitivo, que deu muito certo em âmbito estadual e nacional, mas acima de tudo tinha muito carisma, né, Gil? Muito jogador ali de identificação muito forte. E alguns jogadores entraram pro folclore já para a história do clube, né? Hoje o Santa Cruz tem ali na sede o mural dos grandes jogadores da história do Santa Cruz, que tem Rivaldo, tem Givanildo, tem alguns jogadores, e alguns jogadores dessa época, de 2005, que estão hoje lembrados pela torcida, né? Os dois mais caricatos e famosos, e eram os dois craques do time na época, que eram o Carlinhos Bala e o Rosenbrick. Carlinhos Bala ou Rosenbrick? A pergunta é Rosenbrick. Eu fico com o Mago, Rosenbrick. El Magro, né? El Magro. Ele veio jogar no futebol paulista junto com o Valdívia. Ele veio pro Palmeiras, né? Isso, o Valdívia era El Mago e ele era El Magro. Mas pra gente lá em Recife é mago mesmo. Quando um cara como eu é magricelo, chama de mago mesmo, não chama de magro. Trocadilho, mago e mago. Rosenbrick, que tinha esse nome por causa do Rosenbrink, que jogava na seleção holandesa, 74. Do Carrossel. Tinha o Carlinhos Bala também, mas tinha o Leonardo, um jogador o Leonardo, que durante muito tempo foi nosso algoz, né? Toda a década de 90 a gente sofreu muito com o Leonardo. Que Deus o tenha, né? Morreu ano passado. Ele era atacante na época do Sport, a gente levou muito gol. O Sport teve 2 pentacampeonatos. Ele participou da campanha de pelo menos uns 6 títulos do Sport aí. O Sport foi penta, teve um ano que não foi, depois voltou a ser penta novamente. Só que em 2005 já mais experiente, ele começou a jogar no meio campo. Mas de longe ele não é um jogador-chave nesse time. Foi banco e tal, mas a referência. Outros jogadores importantes, o Elvis, um meia cerebral, o Lecheva, outro meio campo, o Andrade, um volante que batia muito forte na bola. Foi parar no Vasco, né? Depois do Santa. Exatamente. Eu vi que vocês trocaram olhares aqui quando eu falei que o Elvis era um meia O Elvis cerebral. não, o Lecheva. O Lecheva é marcado. 2005, porque torcedor, às vezes,
cisma com os jogadores, né? Eu acho o Elvis um bom jogador. Eu acho o Elvis não foi a bronca. O branco foi o Lecheva. Em 2005 o Lecheva fez um campeonato ok, foi um ano legal. Mas em 2006, o começo do fim de Santa Cruz, que foi parar na Série D, começou num pênalti perdido pelo Lecheva na final contra o Sport na Ilha do Retiro. Final do Pernambucano. Depois daquele, a gente foi parar na Série D. Entendi. A maldição, até hoje, a maldição Lecheva é lembrado lá. Persona não grata não arruda. Perfeito. Outros nomes, voltando aqui, o Andrade, eu estava falando, um volante que batia falta muito bem, muito forte, jogou no Vasco também. O lateral Xavier vai entrar em ação algumas vezes em momentos chaves dessa campanha, né? Xavier, lateral marcador de gols. Os zagueiros Valença, Carlinhos Paulista, Roberto Adriano, Roberto Baiano, goleiros Kleber e Anderson, enfim, um time... Tinha o Zada também, que tinha passado pelo Vasco, pelo Fluminense, estava já naquele 34 anos de idade jogando no Santa, né? E o treinador? É um mito, né? Aí é um mito como jogador. É o atual. É o atual treinador. O atual treinador. Givanildo Oliveira, a sua 6ª passagem agora pelo Santa Cruz. Acho que na época era a terceira. A terceira passagem dele, mais ou menos. E é ídolo do time, como jogador e como técnico. E o rei do acesso, um dos grandes acessos do Givanildo, foi nesse ano de 2005. A gente vai, então, primeiro falar do estadual, que é o que aconteceu antes. O Santa Cruz foi campeão estadual 10 anos depois, foram 10 anos de jejum. Esse campeonato de 95, inclusive, foi um campeonato bem marcante, né? O campeonato estadual de 95 teve jogos ali que estão aí, que habitam. 95 tem um fato marcante pra mim, né? A final do campeonato 2-1 do Santa Cruz contra o Náutico no Arruda. Foi a primeira vez que eu pisei no gramado do Arruda invadindo o campo depois do né? título. Era o time do Santa Cruz que tinha o Mancuso? Não foi o Não, né? esse é o time de 99. Já era Parmalat. É. Mas Mancuso chegou de Mancuso, Paulinho McLaren, Almandosa, Chapinha, Otacílio Gonçalves. Verdade, foi mais pra frente. Claro, nós estamos falando aqui de um time sem o Mancuso. Acabamos de cantar o time, inclusive. Agora, o Santa Cruz tava farto de ser vice, né? Era penta ou era exa-vice? Era exa-vice. Foi de 99 até 2004 sendo vice do Sport do Náutico. Sendo vice todo ano. Isso, naturalmente, pressiona o time na hora de jogar. De 95, depois do título de 95, o Santa Cruz assistiu o Sport, por exemplo, ser pentacampeão seguido. Depois duas vezes, né? Depois o Náutico ganhou mais 2. Enfim, a pressão ali por um título, a carência, estava grande. Campeonato Pernambucano, 10 times, 2 turnos, todos contra todos. Os campeões do primeiro e do segundo turnos se enfrentavam na decisão. Que decisão foi essa, Jean? Não houve decisão, né? Ganhamos os 2 turnos. Não conseguimos ver o time ser campeão em campo, né? Porque o título chegou com uma rodada de antecedência. No segundo turno a gente ganhou tudo, os 9 jogos, vencemos todos os jogos. E esse jogo que deu o título ocorreu a 800 km de distância do Recife, em Petrolina. Que vitória por 2-1. Jogo à noite. Jogo à noite, a quarta noite. Na época ainda eu estava em Portugal e não tinha TV, eu ficava acordado, escutando na rádio 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, e vibrando lá, acordando o prédio. Santa campeão depois da... O segundo turno do Sport foi, inclusive, 100%, né? 9 jogos. Do Santa. Eu falei Sport, né? Falou, não faz isso não, pelo amor de Deus. Você vê que o roteiro me pegou aqui, né? Eu percebi isso, era pra dar... Aparece outras vezes no roteiro, então fica esperto. Perfeito. Agora eu não entendo por que Taça Confederação do Equador pro segundo turno. Vocês conseguem me explicar? Não, acho que não, né? Alguma efeméride. Porque a Confederação do Equador se deu em Recife, né? Historicamente, a Confederação do Equador com o Frei Caneca. Mas eu não sei se era uma efeméride de 2005, não é? A efeméride foi esse ano agora, né? 200 anos. 200 anos da Confederação do Equador. No primeiro turno, 1 derrota, 2 empates, 6 vitórias. No segundo turno, 9 vitórias em sequência. A vitória do título, como dissemos, em Petrolina. Petrolina e Santa Cruz, o gol um dos gols da partida a gente vai ouvir agora. Caixão. Termina o jogo! Aqui deu Santa Cruz 2-1. Como o jogo em Petrolina acabou primeiro, os jogadores do Santa Cruz ficaram à espera do fim da partida em Caruaru para poder comemorar a conquista do campeonato. Este foi o 24º título estadual do Santa Cruz. Serei sempre de coração, pois a cobrinha quando entra no gramado eu fico todo arrepiado, torço com satisfação. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, e serei sempre de coração, pois a cobrinha...
A Cobrinha campeã estadual de 2005. O Santinha, que jogou essa partida do título, veio com Kleber, Osmar, Carlinhos, Roberto e Pérez, Neto, Andrade, Zada e Rosenbrick. Carlinhos, Bala e Paulinho, o técnico Givanildo Oliveira, entraram na partida apenas o Otacílio. Era um time... O Paulinho era um cara que fazia uns gols nesse começo de ano, mas depois ele se apagou de um jeito que muitos torcedores do Santa não vão lembrar dele. E o lateral esquerdo também, você falou do Xavier no começo, o Peris, era um cara que fazia uma raiva, né? Esforçado, mas não. Mas esse meio campo era muito bom, velho. Neto, Andrade, Zada e Rosenbrick eram... Foi o meio campo da Série B, né? Com algumas alterações. Uma ou outra. O Roberto, cara de carreta, né? Como é que é? Roberto, cara de carreta. Perdeu a posição na Série B pra Carlinhos. Exato. Não, pra Valença. Valença era da base de Santa Cruz. Exatamente. E hoje também é um dos ídolos de Santa Cruz. Em 2006, ainda está em 2005, mas passando em 2006, tinha aquele time do Corinthians, né? Que tinha o Tevez, o Mascherano, e foram jogar contra o Santa Cruz, quando o Santa Cruz estava na primeira divisão. E ganhamos de 1-0 o gol do Márcio Alemão lá no Arruda, né? Arruda com 68 mil pessoas, aquele público. E dizem que o Tevez não jogou aquele jogo porque Valença não deixou. Não deixou. O jogo decisivo para essa arrancada estadual aconteceu na rodada 5 do retorno, ou seja, faltando 4 jogos ainda para a conclusão do campeonato. O jogo foi na Ilha do Retiro contra o Sport e foi 1-0 para o Santa Cruz lá. Depois dessa vitória, o Santa Cruz tinha 4 partidas pela frente contra times de menor porte e era só administrar, vencer essas partidas onde era favorito para conseguir a taça, que foi conquistada de fato com uma rodada de antecedência. 43 gols em 18 jogos, você faz as contas aí, dá 2.2, 2.3 por partida. A maior goleada foi um 6-0 sobre o Manchete, que foi uma paulada tão grande que depois dessa partida o Manchete passou a se chamar Rede TV. Né? E o Manchete já tinha sido Santa Amaro e tinha um outro nome. O Manchete era Santa Amaro. Unibol, não? Não sei se chegou a ser Unibol, mas o Manchete era o terceiro nome desse mesmo clube, né? Ele ficava mudando de nome ano a ano. Mas eu lembro que era o Santa Amaro que foi o time que revelou Ricardo Rocha. E a única derrota aconteceu na segunda rodada do primeiro turno, ou seja, depois da segunda rodada, foram 16 jogos. Exato. 16 jogos sem perder. Essa derrota única foi para o Serrano. Antes disso, tinha começado a campanha com um empate. Ou seja, o começo do campeonato foi até um empate, uma derrota, mas aí depois desandou a vencer e não perdeu para nenhum dos rivais. Não, e eu lembro que o começo de 2005 era um time totalmente despedaçado. Era um time diferente de 2004. Exato, quase ninguém ficou, talvez Carlinhos Bala. Teve isso, né? Teve uma reformulação na vida do ano. Reformulou tudo. E trouxe alguns jogadores assim, exemplo, o Rosenbrick era o jogador do Asa de Garanhuns, que ninguém muito lembrava dele no Asa, não teve nem muito destaque. E a maioria desses jogadores, Neto era da base, Andrade veio de um time da Paraíba também, que a gente não conhecia muito, que no Santa Cruz se acharam, né? E daí do Santa Cruz despontaram para outros clubes. Vale dizer também que o Carlinhos Bala foi o artilheiro do time no campeonato, fez 12 gols, 5 a menos que o artilheiro geral da competição, o Cook, do Náutico, aquele baixinho invocado. O Santa Cruz, além do melhor ataque, teve também a melhor defesa, com 15 gols sofridos, e estes são números alvissareiros para quem vai começar em uma campanha de Campeonato Brasileiro. O grande jogador, a grande contratação, acho que foi o goleiro Kleber, que veio do Atlético Paranaense. Junto com o Zada. O Zada também foi bem falado. Mas não veio do Vasco, né? Acho que já estava no São Cristóvão, alguma coisa da vida. Mas de time grande veio só o Kleber. E jogou bem o Kleber? Jogou? Goleirão. A gente deve um dos acessos a um dos grandes personagens foi ele, com certeza. Com certeza. Todo grande título do Santa tem um grande goleiro. E o Santa Cruz sempre teve uma cisma, assim, uma vertente de sempre conseguir 2 bons jogadores. Que sempre tem um bom goleiro e sempre tem um grande centroavante. Esse ano a gente não tem isso, não. Historicamente... Calma, o ano não terminou historicamente, ainda. Dá muito certo com goleiros e centroavantes. Antes da gente começar a falar do mais importante torneio desse ano de 2005, vamos passar rapidinho pela Copa do Brasil, em que o Santa Cruz passou de fase diante do Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte, na primeira rodada,
Passou pelo Guarani de Campinas na segunda fase, vencendo em casa e empatando em Campinas. E nas oitavas de final encontrou o Cruzeiro Mineiro, né, Gil? O Cruzeiro tinha um baita time, cara. Eu fui pegar a escalação do Cruzeiro no jogo que a gente perdeu. A gente levou de 4-0 o primeiro jogo lá em Minas Gerais. É, bom time. Vamos cantar a escalação? Vamos lá. O Cruzeiro tinha Fábio no gol, até hoje, né? O mesmo Fábio. Maurinho, lateral direito, e depois foi substituído por Rui Cabeção, Gladstone, Marabá e Atirson. Depois entrou o Patrick, Martinez, Maldonado e Adriano Gabiru, Fred, Kelly e o Eldon. Tinha 4 atacantes esse time do... E olha que já tem ganho de 4-0 no primeiro jogo, né? E os caras foram com 4 atacantes lá pro Arruda e perderam por 1-0. O Santa Cruz jogou com o Rosenbrick sentado no banco de reservas, né? Foi escalado com Kleber, Osmar, Carlinhos Paulista, Valência e Jamerson, Andrade Neto, Zada, Otacílio Neto, Paulinho e Carlinhos Balo. Roberval também entrou nessa partida. A gente tem um áudio ligeiro aqui sobre a vitória do Santa Cruz no jogo de volta, insuficiente, né? O Santa Cruz venceu por 1-0, mas venceu, né? Venceu um time ali de Série A. Isso também há que ser creditado aqui na campanha, no ano do Santa Cruz. Quase impossível. É bastante complicado porque trata-se de um grande clube, mas a gente está aqui também com 90 minutos aí para mudar essa história. Precisando golear, o Santa Cruz parte para o ataque. Aos 30 segundos, Zada tenta pela esquerda. Mas o Cruzeiro é perigoso nos contra-ataques. Maurinho faz bela jogada. O Eldon tenta e Fred não aproveita. Nesta jogada ensaiada, é Maurinho quem chuta e Andrade quem salva. Impressionante a bola. O Santa Cruz tenta com Jamerson de longe. A bola foi desviada. E com ele um pouco mais de perto. Mas nada de gol. É o Cruzeiro que leva mais perigo. O Eldon... Um pouquinho aí do ambiente do jogo, não vamos esperar. Como esse gol não classificou? Era Andrei Campos, cara, o repórter. Ele em Recife, trabalhando em Recife na época, na Globo de lá. Lembrando que a gente não perdeu do semifinalista, né? O Cruzeiro perdeu a vaga na final pro Paulista, que acabou sendo campeão. É verdade, esse ano teve o Paulista. Olha que loucura, né? O Paulista que tinha como meia o Márcio Mossoró, que era o adversário do Santa Cruz na primeira fase, né? Impressionante. Campeonato Brasileiro. Cruel o Campeonato Brasileiro da Série B nessa época. Era. Todos se enfrentavam em um turno, depois classificavam 8 e faziam... Dividiam 2 quadrangulares. Era um mata-mata de quadrangular, né? 2 quadrangulares que depois viravam um. Bem interessante, cara, assim... Não era fácil subir, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil subir do que antigamente. Porque tinha essa primeira fase que era todo mundo contra todo mundo. A segunda fase era 2 grupos de 4 clubes ali. E daí, saindo 2 de cada para fazer o quadrangular para subir 2. Ou seja, era uma epopeia. Você conseguir subir naquela época 2 vagas, hoje em dia já seria muito complicado. Nesse pontos corridos de 2 turnos. Mas naquela época agora também era sempre casa cheia, né? Primeiro turno não, mas depois que você passava pra segunda fase... Era tudo jogo decisivo. Tudo jogo era decisivo. E o retorno, você jogava, por exemplo, contra o Náutico, a gente jogou a terceira partida, a quarta já era o Náutico novamente. Você pegava o retorno voltando. Espelhado, né? E aí, isso dava... Eu gostava bastante desse formato. Agora, assim... Quando o seu time não está envolvido, é mais emocionante. Se o seu time é envolvido, é complicado. Lembrando que eram 2 e não 4 vagas de acesso, que também... E tinha um Grêmio, né? Tinha, além do Grêmio... O Grêmio, né? Que a gente enfrentou 6 vezes. 2 na primeira fase, 2 no primeiro quadrangular e 2 no quadrangular. Na primeira fase era um jogo de ida só, né? Então jogou 5 vezes. Agora, uma Série B que tinha... Primeiro, tinha o Grêmio. Segundo, pro ponto de vista do Santa Cruz, tinha o Sport e o Náutico. Ou seja, tinha um trio... pernambucano. Mais do que isso, tinha a dupla Bavi. Quer dizer, o futebol nordestino ali fervendo na Série B, além da Portuguesa. A Portuguesa ainda estava bem, né, naquela época. A Portuguesa um time interessante, com Leandro Amaral, tudo mais. Se você pegar a última rodada Guarani também. Guarani vindo. A última rodada do quadrangular final, que os 2 jogos foram em Recife, né, que um foi a Batalha dos Aflitos e outro foi o Santa Portuguesa. Os 4 times podiam subir. Os 4 times estavam na disputa, tinham chance de subir. Exato, a gente fala muito da Batalha dos Aflitos, mas na verdade foi a batalha
do Recife, né? Não, Foram 2 jogos ali. Os estádios próximos são 5 km de distância. Você consegue ir a pé. Acho que até menos. Você consegue ir a pé do. É como se fosse o Parque Antártico e o Pacaembu. Você consegue ir de um pro outro. Uma tarde de sábado. É uma tarde que todo mundo lembra onde você estava naquele dia. E é por isso que esse time do Santa Cruz está aqui. Daqui a pouco a gente vai falar desse. Foi um sábado, né? Foi um sábado à tarde. Dessa tarde de sábado absurdo. O Santa Cruz era campeão da Série B durante 7 minutos. Aquele tempo da briga, já tinha acabado o jogo no Arruda, e era campeão. Eu lembrei que o Santa Cruz deu a volta olímpica com a taça fake. Daqui a pouco a gente detalha essa história. 24 de abril de 2005 começa a Série B pro Santa Cruz com um empate em casa diante do Paulista de Jundiaí, que vinha tão bem, venceria a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Na rodada seguinte... Já tinha vencido, né? Era o atual campeão já. Era o atual campeão, verdade. Não, acho que não, né? Porque em foi abril... junho. Foi próximo. Mas fica tranquilo que o Santa Cruz vai enfrentar o atual campeão, que é o Santo André, né? O Santo André era o campeão da Copa do Brasil e estava também nessa Série B. Na segunda rodada, uma vitória no Ceará, eu não sei se no Castelão ou no estádio menor ali, no Presidente Vargas, né? Mas, enfim, venceu fora de casa e começou bem. Depois venceu a Portuguesa, venceu nos aflitos o Náutico, venceu de novo o Marília em casa, até perder a primeira só na rodada 3, 4, 5, só na sexta rodada perdeu pro Gama, 3-2. Na rodada seguinte em casa empatou com o Sport. Então são 2 resultados aí meio complicados, né? Você perde seu primeiro jogo, em seguida não vence seu rival em casa, mas aí um dos jogos marcantes acontece em 10 de junho de 2005. Que jogo é esse? Bahia 2, Santa 4, né? Lá na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova ainda, né? Antiga Fonte Nova. E o Santa sempre teve um tabu muito grande de vencer na Bahia, né? Nunca tinha vencido, na verdade, o Bahia na Fonte Nova. E tem aquele trauma daquele camarada que levou 5-0 do 1981. Bahia, né? 81, que até hoje é lembrado para torcida do Bahia, todo jogo que a gente vai jogar contra lembrado o Bahia. Pelo Bahia e lembrado por nós também. Exato. Né? Porque ele fez 4-0 no jogo e levou de 5. Podia perder por 3 levou de 5. Então... Mas aí tem outros âmbitos. E aí foi uma grande partida porque o Bala, esses 4 gols, foi 2 do Bala, 1 do Reinaldo e 1 do Andrade. O Reinaldo que chegou pro brasileiro, né? Ele não jogou o Pernambucano. E era foi um dos grandes destaques. Foi um achado do Santa Cruz, né? Exato. O Reinaldo. O Reinaldo foi artilheiro do clube nessa Série B, correto? Exato. Correto, tanto que depois ele foi pro Grêmio. Foi negociado com o Grêmio. Não, depois de 2005, todos os técnicos do Santa Cruz foram embora, né? Foi o Rosembrick pro Palmeiras, o Carlinhos Bola pro Cruzeiro e o Reinaldo pro Grêmio. Exato. Então, Bahia 2, Santa Cruz 4, um jogo que melhora o astral e o rendimento desse time do Santa Cruz, que demora mais 6 jogos para conhecer a derrota de novo. Passa por São Raimundo, passa por Anapolina, empata com a Barbarense, atropela o Caxias, vence o Criciúma, também vence o CRB, perde em Goiás para o Vila Nova, uma derrota que veio, mas evidentemente não assustou muito, já que são 8 vagas para a segunda fase e o Santa Cruz estava na ponta. O Santa Cruz já tem feito uma gordura muito boa. Tava super tranquilo. Na rodada seguinte, vitória contra o Avaí, Gil, 2-1. 2-1, com um gol de Peri e Reinaldo. Nesse jogo o Santinha se garantiu na outra fase com 5 jogos de antecipação, né? 5 jogos, é muita coisa, né? Não podia passar... são 8 vagas, né? Podia ficar... Mas foi muito tranquilo. Eu lembro que essa primeira fase a gente jogou fácil. Bem tranquilo. E isso foi uma surpresa. Em contrapartida, nossos rivais, Náutico e Sport, isso era motivo que a gente chama lá de Recife de greia, né? Da zoação, que o Sport ia bem mal, né, nesse campeonato. Quando ele tinha a Passo das Largas, o Sport quase é rebaixado. Salvou na última rodada, né? Quem caiu foi o Vitória. Caíram Vitória e Bahia, né? Os dois baianos caíram nesse ano de 2005, jogaram a Série C juntos. Caso de um gol que o Vitória levou a mais. Da Portuguesa, eu acho, foi a última rodada. Na última rodada, por causa de um gol a mais do Vitória, o Sport se manteve na Série B. Eu devo confessar aqui a vocês que eu fui a um jogo dessa Série B que foi Portuguesa e Sport. Ainda traumatizado com a Série B do meu clube, eu torço pelo Palmeiras, não sei se vocês sabem. Sério? E o Sport encheu muito o nosso saco na Série B, né? E eu... Você foi jogar em Garanhuns, aquela história toda. Radinho de pilha no campo, não sei o que lá. E time chato, empatando, tirando ponto da gente importante. E eu fui ver Portuguesa e Sport na torcida da Portuguesa com gana, com ódio do Sport.
E hoje eu não tenho mais ó de nada nem de ninguém, mas o Sport Recife, das rivalidades particulares que eu tenho fora do estado, tá ali. E detalhe que nesse jogo contra o Avaí, fez um ano sem perder em casa, né? Completou um ano, né? Um ano de invencibilidade no Arruda naquela época. E a gente não tinha ainda o melhor para passar a fase, porque o próximo duelo era o Grêmio no Olímpico. Grêmio 2, Santa Cruz 0, isso foi em 13 de agosto de 2005. O Santa Cruz ainda tinha 4 partidas para fazer, venceu o Vitória em casa, empatou com o Ituano em casa e fora de casa se permitiu até a derrota para o Guarani em Campinas. Nesse jogo eu estava presente. Foi quando eu cheguei lá do exterior. Primeiro jogo que eu acompanhei, eu cheguei pra Campinas, morar em Campinas, uma fase. É o pé frio da porra, né, bicho? Cheguei, não, mas foi cumprir tabela. O time numa campanha boa, Raul chega em Campinas, o time perde. Sabe quem jogava no Guarani, tava surgindo, era o Jonas. O Jonas. Benfica. Acho que é o primeiro ano que surgiu lá. Perfeito. E terminou a fase inicial em Santo André. Santo André 1, Santa Cruz 3, terminou bem reacelerando. Chame aí. De pé frio não, que nesse jogo eu fui também. Fui também. Se redimiu. Enfim, 6 pontos de distância para o segundo colocado. Santa Cruz foi o primeiro da fase de todos contra todos, né, da fase Liga aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Marília ficou em segundo lugar, 6 pontos atrás. O Guarani ficou em terceiro. O Grêmio em quarto. E completaram a lista Santo André, Portuguesa, Náutico e Avaí. Rebaixados a dupla Bavi, a Napolina e União Barbarense, além do Criciúma e do Caxias. Caiu 6 rebaixados. É porque a gente estava tentando organizar isso, né? Que tinha 28 clubes, né? Até para ficar 20, um formato que a gente tem hoje, desde aquela época que já se tentava, caía mais do que subia. Então... Segunda fase, 2 grupos de 4, classificando 2 de cada grupo, uma loucura aí, um tiro curto de 6 jogos. Caímos num grupo bom, Gil? Era um grupo pesado. A gente pegou Avaí, Santo André e Grêmio, né? O deslocamento do Santo era muito complicado para fazer. E tinha um temido Grêmio, né? Já tinha perdido na primeira fase 2-0, começou a rivalidade ali. E a gente, quem torce para o time do Nordeste, quando sempre tem, como hoje está o rival do Grêmio, o Inter na Série B, a gente sabe que na hora da dividida, né, na hora da travada, o juiz sempre ia apitar pro outro lado. E aí tendo um time de São Paulo também, o Santo André, que um ano antes tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ou seja, mesmo a gente sendo o primeiro colocado na fase de classificação, não foi fácil pra gente. E eu lembro que quando saiu esse resultado, que era o chaveamento, né? Complicou. Eu lembro que ele tava torcendo pro Grêmio perder, pra ver se o Náutico caía na fase no grupo da gente, ou Marília. Não, né? Exatamente, porque a gente acabou comparando a chave, né? Ficou Náutico, Marília, Guarani e Portuguesa. Era um trio paulista ali, mas que era aparentemente mais acessível. Não tinha um time de peso do Portuguesa Grêmio, naquela época tava... E tabela espelhada, caiu para o Santa Cruz a oportunidade de enfrentar o Grêmio nas rodadas 3 e 4. O que significava que as 2 primeiras rodadas eram muito importantes, né? Para você pegar o Grêmio com um pouquinho de respiro. Exato, com a tal da gordura. E foi o que aconteceu. Primeira rodada na ressacada, Avaí 1, Santa Cruz 3. Segunda rodada em 24 de setembro, Santa Cruz 3, Santo André 0. Santa Cruz então fez 6 pontos, 5 gols de saldo e foi com certa tranquilidade enfrentar o Grêmio no Olímpico. Ali perdeu, né? Ali não 2-0 perdemos. Eu lembro que esse jogo foi uma frente fria também. Já era outubro, mas eu lembro que o time reclamou muito disso. A desculpa da derrota caiu no frio também, né? Mas só um destaque para isso. Como o Givanildo tinha muita fama de retranqueiro, toda essa campanha de Santa Cruz 2005 mostra que é o contrário. Foram várias goleadas, vários jogos com 2 gols de diferença. E se tinha uma coisa que o Santa Cruz tinha bem nesse ano, era o ataque, né? Que era Rosenbrick, Bala e Reinaldo. Era um trio de frente, o Rosenbrick jogando um pouquinho mais recuado, mas era um time que poucas vezes saiu de campo sem marcar gols. Sim, e lembrando, Xavier era um lateral muito ofensivo. O Osmar também, né? O Osmar também, eram alas. Batedor de falta, muito bom, que era o Andrade. Então, o time jogava para fazer gol.
Não tinha como se defender, viver pra se defender. Foi uma semana com o Grêmio na cabeça. O Santinha jogou no dia 1 e no dia 4. Mal deu tempo quarta-feira e sábado. Mal deu tempo de esfriar o corpo ali. Se perdeu. E você imagina, sai de Porto Alegre para Recife, na quarta para um sábado para fazer esses jogos. Não, eu lembro, aí começou a rivalidade com o Grêmio, aquela coisa de trancar vestiário, pintar vestiário, colocar. Isso tudo criou um gremices, clima. Né? Isso chama-se gremice. Com todo respeito aos gremistas que nos ouvem. Mas eles se orgulham disso. Eles têm orgulho. Mas tinha troco também em Recife, na medida que ele ia jogando, tinha que dar o troco. Eu lembro que o Grêmio se hospedou no Gavoa, em Maria Farinha, que é um lugar longe, inóspito. Pra você chegar, é complicado. Mesmo assim, Santa Cruz foi pra lá, passar madrugada soltando fogos. Esse jogo, no dia 4 de outubro, entre Santa Cruz e Grêmio, no estádio do Arruda, foi jogado da seguinte forma: Santa Cruz, Kleber, Osmar, Carlinhos Paulista, Valença e Xavier. Neto, Andrade, Leonardo, depois Júnior Maranhão, Rosenbrick, Reinaldo e Paulinho, depois Elvis. Você repara que a escalação... Bala estava suspenso. A escalação muda pouco. O Bala estava suspenso? Estava suspenso. Canta o Grêmio pra mim aí, Gil. O Grêmio vinha com o Galato, Alessandro, Domingos Pereira e Escalona. Domingos e Pereira, olha a dupla de zaga. Essa zaga é... Espero cabeça de área. Digo cabeça de área. Aí vamos lá. Aí era Giovânio, Bruno, Nunes e Marcelo. Na frente, Marcel e Ricardinho. Técnico, Mano Menezes. O Sandro Goiano não jogou. Não jogou. Ricardinho, que era a base de Santa Cruz. Exato. O canhoto, né? Não, e esse jogo... Não sei se era um magrinho, era base de Santa Cruz, surgiu em 2003, 2004. Se for o que eu tô pensando, jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Nesse jogo tem uma jogada... Lembra o Denilson com o Arce, Brasil e Paraguai, bola no escanteio? Sim, teve uma idêntica com o Rosenbrick e Domingos. Domingos, eu lembro disso porque eu tava na frente da bandeirinha de escanteio. Isso aconteceu a 5 metros da minha frente. O Domingos veio de um jeito, o Rosenbrick ele só tinha um drible. Dava a bola no pé e dava aquele balãozinho, uma meia-lua. Acho que ele nem percebeu que o Domingos estava vindo atrás dele. Ele veio o Domingos cai no fosso do Arruda. Foi um drible assim que o estádio veio abaixo. Foram os dois lances, o gol de Xavier fora da área e esse lance do Rosenbrick foram marcantes. Eu estava no estádio esse dia. O jogo foi 1-0, o gol foi do Xavier e a gente vai ouvir um off malicioso da Rede Globo de televisão sobre o gol do Xavier. Colores para todos os lados. O Santa bem marcado, arrisca de longe e não é que Xavier acerta o alvo, vai demorar para fazer outro assim. Rosenbrick dá um nó em Domingos. Não tem sorte não. Ele vem fazendo meus treinos quase no jogo. Isso é normal pra mim. E com a vitória, o Santa estica as chances de passar a próxima. Tá aí, Gil. O Rosenbrick falando que é normal. Não foi sem querer. Ele treinava aquilo, porra. Coitado do Domingos. E, olha, essa narração é do meu amigo André Galindo, né? André Galindo hoje tá no Rio, né? E eu chuto de longe. Essa bola do Xavier é quase no meio de campo, só que na lateral esquerda. Na lateral esquerda. Ele tava de boa, ele soltou um limão, velho. Abriu o espaço, ele soltou limão. Foi um belo gol, ela entrou no canto esquerdo do goleiro, alta, né? Exato. Mas falar que o cara não vai fazer nunca mais na vida, ele vai entrar em ação ainda nessa Série B. Que drible bonito. Achei aqui no YouTube, hein? Belo drible. Olha o Rosenbrick. Que belo homem, né? Que belo homem. Que feição. Grande Rosenbrick. Onde é que estávamos aqui? Vencemos o Grêmio, certo? Vencemos o Grêmio. Santa Cruz e Grêmio, 9 pontos em 4 jogos. Estavam muito perto da classificação, porque... os dois já eram classificados, é só para decidir quem ia em primeiro. Você joga 12, ganha 9, né? O Avaí estava mortinho da Silva e o Santa Cruz só mortinho, sem estar o da Silva. Nas rodadas finais, empate... O Santo André, né? Santo André estava mortinho. Eu falei quem? Santa Cruz. Mas não é possível. Hoje tá demais. Hoje eu tô demais. Amanhã sai no jornal Agora. Nota 0. Santa Cruz e... Santo André e Santa Cruz? Não, agora é Santa Cruz mesmo. Santa Cruz e Grêmio classificados. Esse Santa e Santo André... depois teve 1-1, Santa Cruz. Tava lá de novo, já para garantir a classificação. Não, já tava uma derrota, uma vitória e um empate. Agora é um empate. Perfeito. E, falando daquela questão do
Tem muito ofensivo, mostra aqui 5x1 no Avaí, né? O último jogo dessa fase, 5x1 no Avaí. O Avaí de férias. O Avaí zerou o grupo, né? Perdeu as 6 partidas que disputou. Nosso querido Raul voltou de Santo André feliz da vida em 7 de outubro e foi ao meu aniversário em seguida, não? Foi meu aniversário. 8 de outubro? 8 de outubro. Como que não? E de modo que esses dois times foram embora. Santa Cruz e Grêmio foram para a fase final e aí começa a insanidade, a Série B mais icônica da história dos campeonatos brasileiros. Exato, teve de tudo. Você imaginar, teve de tudo nesse campeonato. Então, contem-me um pouco desse tudo, gente. Português e Náutico do lado de lá se classificaram. Se juntaram a Grêmio e Santa Cruz. 6 rodadas de disputa, 2 vagas para elite. Logo de cara, um choque pesado num sábado à tarde. Eu lembro que fez frio aqui em São Paulo. Exato. A Portuguesa com o Celcinho machucou. Eu lembro desse jogo. Você tava lá também? Tava. Tá vendo? Claro. Pô, o tempo frio é o Mas existia, surgiu nessa época no Santa, tem um blog. O blog do Santinha foi dessa época. Então a galera veio com o blog, a galera do blog, fazer um forró. Em vez de ter uma orquestra, ia ter um trio de forró dentro do estádio. Então todo mundo marcou perto, ali no Shopping D pra se encontrar. Rapaz, foi uma festa. Vocês nem imaginam, não. Mas Samarone, Gerardo, Zabumba, Chiló. Chegou todo mundo e o forró cantando e enchemos aquela área de visitante ali. Bem recebidos pela torcida lusa? Jamais. Né? Eles não são porque eles também estavam motivados. E foi um bom público, né? Foi um ótimo público. A Portuguesa colocou um bom público. Mas mesmo com 4x1, aquela ducha de água fria, mas a esperança continuava, velho. Mas afinal de contas, a campanha tinha sido muito boa, né? Exatamente. Não dava pra esmorecer. Vou cantar a Portuguesa aqui. Gleger, Maurício, Du Lopes, Silvio Criciúma e Leonardo. Almir, Rodrigo Pontes e Kleber. Leandro Amaral, Johnson, que eu acho que era angolano, né? E Celcinho, Rai, o Rai Oliveira e o Mendes entraram na partida. Um monte de menino da base aqui. E o técnico, o finado Giba, né? O finado Giba era o técnico da Portuguesa. O Santa Cruz, reparem como a escalação, como o time base muda muito pouco. Kleber, Osmar, Valença, Carlinhos Paulista e Pérez. Neto, Andrade e Leonardo. Rosenbrick, Reinaldo, Carlinhos Bala. Paulinho e Júnior Maranhão entraram ao longo da partida. Givanildo, nossa, o Givanildo ficou um ano inteiro no cargo. O ano todo. Raro, hein? O ano todo. Futebol brasileiro, isso é cada vez mais raro. Ele terminou o Pernambucano de 2006. Ele saiu na semifinal, que o Atlético Paranaense foi atrás dele. Ele foi para o Atlético Paranaense, deixou a gente. E Giba foi para Santa Cruz. E Giba, que tá na Portuguesa, foi para Santa Cruz, exato. A gente perdeu o Pernambucano de 2006 com o Giba. Ali, é uma mágoa que eu tenho de Givanildo, essa saída dele na semifinal. Eu não consigo ter mágoa dele. Ficou essa mágoa. Pra mim ele devia ser... A gente seria campeão. Pra mim, Givanildo devia ser vitalício, né? Treinador vitalício de Santa Cruz. Ele devia estar até hoje, 12 anos no cargo. O Arsène Wenger do Nordeste, com títulos. Ainda grog, o Santa Cruz partiu para a segunda rodada. Mais uma vez teria que receber o Grêmio e só conseguiu, só entre aspas, né, um empate. Portanto, 1 ponto em 2 jogos, necessidade de correr bastante nas rodadas seguintes e tinha pela frente 2 vezes o Náutico. Eu ouvi dizer aqui com o microfone fechado que aí que estava tranquilo, né? Pegar o Náutico 2 vezes? A gente achava isso, né? O Náutico... Mas vê como são as coisas. A gente levou 4 da Portuguesa na primeira rodada dessa segunda fase, e a terceira fase, do quadrangular final, e o Náutico no outro jogo meteu 4 na Portuguesa. Foi totalmente louco. Esse último quadrangular não teve um time que ficou ruim e um que se destacou. Na segunda rodada perdeu acho que na primeira ou segunda? Perdeu do Grêmio. Perdeu do Guarani na segunda, eu acho. Não, você tá falando da Náutico e Guarani. Na primeira fase, quer dizer, não no quadrangular final. O quadrangular final foi Grêmio, Náutico. Sim. E aí, o que eu quero destacar é o seguinte: nesse quadrangular, nenhum time ficou muito abaixo, perdendo todas, e nenhum ficou muito acima, ganhando todas. Era sempre um time que ganhou numa rodada, perdia na outra. E ficou nisso até a última rodada. É verdade. O Santa Cruz foi enfrentar o Náutico como lanterna do grupo. Claro, estava tudo apertado ali, mas lanterna. Tinha 1 ponto contra 3 do Grêmio e do Náutico, que estavam com uma vitória e uma derrota, e 4 pontos do Grêmio, que venceu um jogo e empatou o outro. Por isso que era muito importante, pelo menos um empate, mas principalmente uma vitória no Estádio dos Aflitos.
Essa vitória aconteceu, a gente vai ouvir aqui um áudio bem rápido contando os gols e quando voltar a gente fala um pouquinho desse momento, vitória contra o Náutico e preparação para mais um encontro com o Náutico poucos dias depois. Clássico pernambucano no Recife. Carlinhos Bala colocou o Santa Cruz na frente do Náutico. Andrade bateu falta e aumentou num belo gol. Santa Cruz 2, Náutico 0. Um golaço de falta do Andrade, né? Do meio da rua ali. Que era comum pra ele, né? O Andrade fazia esses gols Ele assim. fazia fácil. Gols de Carlinhos, o primeiro gol foi do Carlinhos Bala, o segundo esse já falado golaço do Andrade e o retorno, como já falamos aqui, invertido, espelhado, ou seja, uma semana depois já tinha novo encontro com o Náutico, um jogo crucial para as pretensões da... É que eu fico, não sei se eu posso falar das pretensões corais, porque Sim, não, né? sim. Sim, Corais. Eu não sei qual é o plural de Pretensão cobra coral. Né? Pretensão coral tá bom, né? Não precisa do plural. Perfeito, a pretensão do quadro coral, pronto, para mais uma vitória contra o Náutico que aconteceu em 13 de novembro, quarta rodada. A gente vai ouvir, pelas imagens desse jogo, eu fiquei impressionado com... foi desentupido, né, de gente. Com o andar de baixo ali do Arruda, impressionante que tinha de gente. Sim. Jogada de Carlinhos Bala, gol de Paulinho, que tinha acabado de entrar em campo. Vamos ouvir o gol, depois cantar as escalações e contar o jogo. Pênalti para a Portuguesa. Pênalti em Johnson. Autorizou Eber Roberto Lopes, partiu, Kleber atirou, é gol. Gol da Portuguesa. Para o outro, e balança. Júnior Maranhão, lançamento para o Carlinhos Bala. Ele contra o Tuca, pela linha de fundo, Carlinhos Bala tocou pro Paulinho! Gol do Paulinho. Golaço, uma jogada pela esquerda do Carlinhos Bala. E eu lembro também, essa última fase era tão insano assim, que eu fui pra todos os jogos dessa fase, menos o último jogo. Por quê? Tava trabalhando. Não me liberaram no último dia. E depois eu conto. Era ali no Mais Preço? Como é que era o nome? Bom preço. Bom preço. Vamos chegar numa rodada. Você não chegou com atestado médico? Eu digo, quando chegar no jogo contra o português, eu digo, todo mundo lembra onde você estava naquele dia. Todo mundo vai lembrar. Eu lembro onde eu estava e o que eu estava fazendo. Esse Náutico jogou com Rodolfo, Bruno Carvalho, Marcelo Carvalho, Tuca e Ademar. Toso, Cleison e David. Danilo, Cook e Romualdo, o técnico era o Roberto The Horse Cavalo. Vitória do Santa Cruz 1-0 e a tabela estava como? Faltando 2 jogos. Ô, Gil. Santa 7 pontos, Grêmio 5 pontos, Lusa 5 pontos e Náutico 3 pontos. Próximo encontro, Grêmio no Olímpico. Aquele jogo o mais indigesto possível, até porque última partida do Grêmio em seus domínios, eles não iam... todas as gremistas que a gente já citou aqui, se fossem necessárias, seriam usados. O Grêmio não podia perder esses pontos de o forma Santa alguma. Ganhando já estava. Era um jogo que o Santa Cruz já valia. Já subia. E eu lembro de ter assistido esse jogo, evidentemente não lembro de detalhes do jogo, mas lembro que foi encardido. O placar final foi 2-0. Mas não foi um jogo tranquilo pro Grêmio, pelo que eu me lembro. Não foi. Não, né? Eu lembro que o Grêmio conseguiu abrir o placar no primeiro tempo e a gente ficou em cima tentando virar o jogo. E aí Foi nesse jogo que o Reinaldo perdeu o pênalti? Foi. Nesse exato... Daí surgiu o rumor que o Reinaldo estava negociado com o Grêmio. Teve isso. E ele perdeu o pênalti nesse jogo. E eu acho que foi também. Eu acho que é uma coisa... A gente não classifica agora, mas classifica deixa pro último jogo. Eu acho que teve. Eu tô na dúvida se não foi no primeiro, se não foi no Arruda que ele perdeu o pênalti. Não, acho que não. Acho que ele foi no tentando lembrar disso. Mas essa história que ele tava negociado com o Grêmio... Acho que ele perdeu, que ele foi negociado. E ele perdeu de forma tosca, né? O pênalti foi meio tosco. Foi um pênalti meio tosco, assim. Vocês têm todo o direito de achar isso. Acho que o torcedor tem esse tipo de direito, sim. 19 de novembro de 2005. Chega o dia da rodada final. O Grêmio, por ter vencido o Santa Cruz, tem 8 pontos. O Santa Cruz está com 7, 1 ponto atrás. Mais 1 ponto atrás, com 6, está o Náutico. E olha a escadinha. Com 5 pontos, 1 ponto atrás, está a Lusa. Ou seja, todos os 4 times
vivos na última partida, cada um com a sua calculadora particular. Não era aquela de depender de ninguém. Quem ganhasse passava. Era a questão do título. Quem ia ficar com o título. Mas quem ganhasse passava, independente do resultado alheio. Porque você considera... Só a Lusa não tinha condições de ganhar o título. Mas ganhando, ela subia. Ela subia. Exato, porque os 4 estão na disputa. Se você ganha do seu adversário, você passou o seu adversário. E no outro jogo, alguém vai perder ponto. Você vai ultrapassá-lo também. Por isso, para os 4 times, vencer era o equivalente a subir. E até empatar, até o Santa, que tinha 8 pontos, se empata, o Náutico tem 6. O Santa tinha 7. Né? O Santa tinha 7, o Grêmio tinha 8. Se empata, o Náutico com 6 pontos podia chegar. Né? Então, ninguém estava garantido nessa historinha. Exatamente. E aí a gente amassa o roteiro, joga o roteiro no lixo, porque aí é muito mais sensorial, é muito mais lembrança afetiva, é muito mais o que foi vivido nesse dia absolutamente insano para o futebol brasileiro, um dos grandes dias aí eu não vou chamar de futebol moderno, mas assim, do século novo aí, né? Eu vou contar a minha história. Porque eu não estava no Arruda nesse dia. Eu Arruda com 65 mil, quase 70 mil pessoas nesse dia. E eu não era uma delas. Divulgado, né? E eu não era uma delas. Por quê? Eu tinha acabado de ser promovido, né? Estava no setor novo, meio um cargo de chefia e tal. E naquela semana eu não podia. E sábado no supermercado, que ficava dentro de um shopping, o dia mais louco, você não pode sair de jeito nenhum. E eu falei, puta, todo mundo sabia que como eu era tricolor, né? Eu acho que muito mais do que eu sou hoje em dia, né? De chorar pelo time, de carregar a bandeira pra onde ia e tal. Não fui liberado, mas eu falei, olha, meu intervalo vai durar das 4 da tarde às 6 da tarde. Eu tenho 1 hora de intervalo. Eu falei, meu intervalo vai ser 2 horas hoje. Dane, se quiser me demitir no outro dia, me demita. Eu já não fui pro jogo, então, se quiser me demitir. Fui pro trabalho com o boné do Santa, a bandeira do Santa, e a gente tinha um refeitório lá, quando tinha uma televisãozinha. O jogo passou pra Recife. Engraçado esse jogo, também lembro, que a transmissão era dividida. Como o rádio faz? Um lance você passa para um jogo, outro lance você passa para outro jogo. E ficava nessa dividindo. Né? A primeira vez que eu vi isso, acho que é a única vez que eu também vi uma transmissão dividida entre os 2 jogos. E aí deu 6 horas, Santa Cruz 2-0 contra a Portuguesa. Já tinha classificado. 2-1. Já tinha classificado, já tinha descido pra loja com a bandeira, amarrado no pescoço, de boné, rouco, gritando é campeão, é campeão, é campeão. Volta a trabalhar. Não dá 8 minutos, eu disse, pessoal. E tinha pra mim subido o Náutico e Santa Cruz. Santa Cruz campeão, o Náutico tem 0-0, o Náutico tinha passado. Beleza. Dá 7 minutos, o pessoal falou, não. O Grêmio. Pênalti pro Náutico. Agora o Náutico passou, ganhou, o Náutico passou. Eu não vi o pênalti do Náutico. Ok. Se o Náutico ganhou, o Náutico passou. Ele também pode ser campeão. O cara falou, subiu o Grêmio. Como subiu o Grêmio? Não tinha como. Vamos colocar só para explicar, né? Para o Náutico recebia o Grêmio. Os aflitos. Exatamente. E para o Náutico, uma vitória simples. Uma vitória simples já resolvia. O Náutico tinha 4 jogadores a mais. Na hora do pênalti tava um jogador a mais. Na hora do pênalti primeiro pênalti. Vamos voltar mais então. Teve pênalti pro Náutico. Primeiro tempo, pênalti pro Náutico. Perdeu. Jogado fora. Quando chega o segundo pênalti. Aí acho que Pereira foi expulso. Foi. Terminou, volta o segundo tempo. Foi Bruno Carvalho que bateu o pênalti. O primeiro foi Bruno Carvalho, o segundo foi Ademar. Volta o segundo tempo, pênalti pro Náutico novamente. Bruno Carvalho não vai bater. Cuca, o artilheiro, não sei porquê. Amarelou. Escondeu. Ademar, menino, se apresentou para bater. Confusão já tinha se armado. Acho que mais 2 expulsos ou 3 do Grêmio. Queriam bater no juiz, queriam tudo. Terminou o Grêmio com 7 na linha no gol. Exatamente. Então, tá nesse momento 11-7. Exato. E todo mundo sabe como terminou isso, pênalti, né? Tipo Náutico com 11-7. Eu desci, o Náutico fez um gol. Não tem o que fazer. E a gente foi campeão. Há uma teoria da conspiração que diz que depois de perder o pênalti, o Náutico sabia que não ia classificar mesmo, né? O empate não classificava o Náutico. E pra não deixar o Santa ser campeão, os caras abriram em 1-0 pro Grêmio. Essa teoria é furadíssima. O Náutico desmoronou depois daquele pênalti. E o gol do Grêmio foi logo em seguida do Anderson. Exatamente. Isso foi uma falta que aí sim, um jogador do Náutico expulso. Bateram rápido, o Anderson saiu cortando pelo meio, na saída do goleiro matou. Exatamente. Então, o Náutico... Mas nessa confusão entre o pênalti do Náutico e o bater do pênalti do Náutico, o jogo do Arruda já tinha acabado.
Não, e o detalhe, quando começou, vamos lá, começou com as 4 horas, 4h15, 0x0 nos Aflitos e Portuguesa 1x0 no Arruda, tava subindo Portuguesa e Grêmio. Ou seja, nessas 2 horas, todo mundo subiu e desceu em algum momento. Menos o Náutico, né? O Náutico, mas ficou na teoria. O Náutico teve ali um pênalti. A gente vai ouvir a narração do Haroldo Costa. O maior gol do mundo. Dos gols desse jogo, porque a narrativa desse dia é quase toda aí de Aflitos. Né? Mas enquanto isso, Portuguesa e Santa Cruz também faziam um senhor jogo transmitido em São Paulo pela Rede TV. Mas nós vamos ouvir o Haroldo Costa. Qual é a rádio? Rádio Jornal. Rádio Jornal. Vamos ouvir primeiro o gol da Portuguesa de pênalti, depois a virada do Santinha. Pênalti para a Portuguesa. Pênalti em Johnson. Autorizou o Eber Roberto Lopes, partiu, Kleber atirou, é gol. Gol da Portuguesa. O gol é de Kleber. O goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro e balança as redes. Festa da luz aqui no Arruda. 19 no primeiro. Reinaldo bateu, é gol, tricolor, Reinaldo! Olha o Rosenbrick, na esquerda, Reinaldo, e agora bateu, vai entrar, vai entrar, gol! Gol! O gol da primeira divisão! Reinaldo de cabeça! O artilheiro nunca morre! O artilheiro está na área no momento certo, o Reinaldo! Vira o jogo, o tricolor do Arruda explode mais. O apito final acontece no Arruda, ainda tem minutos no Aflito. 7 minutos. Só pontua direito que enquanto isso, surgiu uma taça no estádio do... Apareceu uma taça, acho, da torcida. Da torcida. A torcida entregou para Carlinhos Bala e ele, jogando pra galera, deu a volta olímpica. E o jogo... Isso deu um azar da porra. Mas, cara, é um título que eu não sinto falta disso. Porque até o momento Santa Cruz nunca tinha um título de relevância fora de Pernambuco. A gente veio ganhar o primeiro título nacional com a Série C em 2013. Né? E depois ganhamos a Copa do Nordeste em 2015. Mas foi tão grande essa subida que o título era o menor sem dúvida. Dessa epopeia toda que foi esse quadrangular. Gil, eu tô abrindo aqui, Gil, você tá olhando a minha tela do meu computador, né? Esse site aqui é minha tela de abertura. Eu acompanho tudo que é jogo, é muito bom. Chama SofaScore. O brasileiro da Série B, cliquei aqui, brasileiro da Série B. Aí do lado direito aqui tem informações da Liga. Time com mais títulos. Palmeiras. Você acha que eu fico feliz de ver isso? Eu não fico feliz, sabe? Mas é claro, é campeão brasileiro, né? Mas o Central tem lá em Caruaru, o campeão da Série B de 86, o Santa Cruz não tem, porra. Não, claro, eu tô brincando. O Santo Amaro já foi vice da Série C, da Taça de Bronze, antiga Taça de Bronze. Até porque a gente termina aqui o ano de 2005 comemorando, mas a partir de 2006 o Santa Cruz vai para a primeira divisão, onde tem um momento de respiro, faz as rodadas que tem que fazer, mas é rebaixado. E tem que enfrentar o dissabor de tentar ser campeão brasileiro da Série C, da Série D, né? O Santa Cruz. Da Série D de novo. Da Série C de novo. Chegou uma época que a gente não tinha nem série, como a Portuguesa esse ano. Então, 2005 fica muito marcado pra mim, além de toda essa campanha, por conta disso. Foi o último suspiro do Santa Cruz antes de toda a derrocada que teve. 2005 é especial pra mim, porque eu voltei pro Brasil, porque o Santa pegou essa boa fase, porque eu ia saber que ia ser pai nesse ano. Tudo conspirou, foi um ano marcante. O papai Raul que leva o filho ao estádio, viu? Foi o aniversário dele ontem, Tomás. Aniversário dele hoje. Hoje, né? Hoje. Que beleza. Ele tá distante. Que beleza. E é isso, Santa Cruz e Grêmio sobem, o Grêmio é campeão, o Grêmio faz um filme para contar a história
desse fim de semana, dessa campanha. Mano Menezes, só é que ele hoje por culpa do Náutico. Se a bola entra... Se não existisse o Náutico, se o Náutico sobe, o Mano Menezes não estaria hoje no Cruzeiro, não teria passado pela Seleção Brasileira, não teria passado pelo Corinthians, ia ser aquilo. E teria nos poupado o futebol brasileiro de, sei lá, dúzias e dúzias de declarações cafajestes e coletivas sonolentas. Exato, mas eu já comprei briga demais com o Grêmio nesse programa hoje, eu vou deixar quieto. Isso é tudo culpa do Náutico, não é? A culpa não é o Grêmio, a culpa é o Náutico por Mano Menezes. Mano Menezes é uma das figuras do futebol brasileiro que me causam... Asco. Não sei, não vou falar, não vou sem adjetivar muito, mas é um cara que... enfim, o Grêmio é campeão, parabéns ao Mano Menezes, grande mano, campeão brasileiro com o Grêmio. Santa Cruz vai para 2016, consegue manter o elenco? 2006 até o Pernambucano. Até o Pernambucano, sim. Então, até o Givanildo, a base estava lá. Não, é o que eu falei, depois daquela disputa de pênalti na final contra o Sport, foi uma grande derrocada. A Série A 2006 foi uma loucura. Foi uma loucura, a diretoria perdida, a gente contratou quase 40 jogadores só pro Campeonato Brasileiro da Série A. Era o Valber Boneco, como era aquele jogo no Botafogo, o seu boneco? Valdeir, não lembro. Valdson, zagueiro. E tem um lance que o presidente do Santos. Tem o Valber zagueiro também, né? Que o Jorge Henrique surge pro Brasil jogando nessa 2006. Nenê, centroavante, que hoje acho que ainda tá na Itália. Mas eu lembrei do Valdson porque tem um episódio que ele sai na mão com o presidente do clube. O presidente do clube, uma derrota do Santa. O presidente desce pra cobrar o time, ele não aceita as cobranças e bate no presidente do clube. O presidente do clube rebate também, porque era uma pessoa, gente boa também, que andava tranquilo. Técnico, teve Giba, Valdir Espinosa passou pelo Santos. Maurício Simões. A gente teve vários técnicos. Derrocado. E terminou com o Adriano. O zagueiro que jogava e terminou... Se aposentou nesse ano de 2006. E terminou treinando. E treinou o Santa Cruz em 2016 agora. Exatamente. Antes do Givanildo chegar, o Adriano que estava aqui. 10 anos, né? O Santa Cruz, então, que terminou sorrindo junto com o Grêmio um ano de Série B inesquecível, uma Série B que marcou época e que deu ao torcedor do Santa Cruz um pouco de proximidade com uma alegria máxima ali, antes de viver um dos maiores, talvez o maior tipo de sofrimento que um torcedor pode ver, né? Sim. Você tem uma queda, depois você tem outra, depois você tem outra, e depois sofre tanto para subir, mas tantas quedas fizeram, pelo menos deram a chance para o Santa Cruz de construir uma das histórias mais bonitas também que eu tenho conhecimento no passado recente do futebol brasileiro. Um time que, no pior momento, conseguiu lotar estádio, conseguiu fazer... A torcida abraçou o time no pior momento. Foi uma coisa impressionante como a torcida protagonizou esse passo a passo do Santa Cruz de volta. E ser o primeiro time que conseguiu, depois de cair para todas as divisões, voltar sem tapetão, né? Na bola. Acho que é o primeiro time que você vê que caiu da A para D e voltou. Agora a gente pode ter o Guarani, o Juventude, estão traçando esse mesmo caminho. Mas o primeiro a fazer isso, jogando, batendo na D e voltando na bola, é o Santa. E isso, pra mim, é um motivo de muito orgulho. Sim. A gente não precisou de ninguém pra voltar, só precisou da gente. E quando eu falo da gente, torcida. O maior patrimônio do Santa é a torcida. Não tinha dinheiro de TV, não tinha nada, patrocínio. Até hoje, o Santa Cruz é um time que se paga de bilheteria. Então, exatamente. Isso já diz muita coisa. De novo, pedindo desculpa pelo meu sotaque, e agora também pedindo desculpas pelos imperdoáveis atos falhos com o nome do clube homenageado neste meu time de botão. Eu dou ponto final, dou apito final a este memorável Santa Cruz que é literalmente um time de botão de Gil Luiz Mendes, né? Você tem o time de botão de 2005 com o nome dessa galera aí que a gente falou durante o programa todo. Eu adquiri o meu agora de 2013. Aí tem que botar pra jogar. Eu vou botar pra jogar. Marcar um amistoso. O campeão da Série C contra o campeão da vice da B. Vice da B. O amigo Central 3 que tem sugestão, crítica, elogio a fazer, por favor, nos procure. Tem muito time, muita história boa para ser contada por aqui. Essa do Santa Cruz é mais uma delas, uma das grandes. A gente volta na semana que vem. Raul, valeuzaço, viu? Valeu, Leandro. Abraço. Abraço. Gil? Estamos aqui as ordens. Mais um programa que eu faço da Central 3. Tá faltando poucos para completar a cartelinha, viu? Você seria o primeiro, hein? Seria o primeiro. Vou completar toda a cartelinha. Qual que tá faltando, hein? O Cine Brasil eu participei. Acho que falta Travessia. Que ninguém
o do UFC lá e o do rugby. Mas que eu participei de todos. Eu acho que tu não vai participar, não vai fechar a cartela, não. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Fala fino e vem nos vibradoras também, que tal? Não vindo de vibradoras, posso vir. Podia fazer uma dublagem feminina, porque lá é só voz feminina. Aí não tem problema. Pra afinar essa voz aqui é complicado. É complicado mesmo, porque Gil, você... Autotunes. Mais do cultura. Autotunes. Tem um negócio chamado Autotunes que afina a voz das pessoas. Tem gente tranquilo. que... Esses dias eu vi um cara falando assim, esse Chico Buarque aí pensa que é músico, nunca mexeu num Autotunes. Acaba o programa, Mas será possível? Ele é músico justamente por não saber, né, se bobear. Pois Enfim, grande abraço, até semana que vem.